Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos sempre continuando estudando a Palavra de Deus. E hoje vamos continuar fazendo nossos vídeos e sempre contando com sua inscrição e com o seu like. Você que não está inscrito, se inscreva. E eu agradeço os que já se inscreveram. E vamos hoje estudar: os judeus e gentios são unidos pelo batismo. É o que hoje vamos estar estudando. E temos os textos para nós estudar e ler e refletir este assunto quando estavam os judeus e gentios que não se comunicavam, eram separados, era povo diferente, não se reconhecia como até irmãos vindo da descendência de nossos pais. E eu quero ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43, 44 e 45, que diz assim: a este dão testemunha todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo também sobre eles e os gentios foi derramado. Então aqui nós estamos vendo sobre o centurião Cornélio. Era um gentil, e diz que era da corte italiana, este italiano, da corte italiana, este centurião. E diz que era um homem temente a Deus, fazia suas esmolas, suas orações. E diz que próximo à hora nona, quando ele ia para a oração, apareceu para ele, ele viu nitidamente um anjo. E este anjo se dirigiu a ele dizendo: olha, Cornélio, as tuas orações foi ouvista, chegou perante Deus as tuas esmolas, e manda a Jope chamar um homem que está na casa de Simão o curtidor. Ele está junto com Simão, e este homem te dirá o que deves fazer. Diz que Cornélio imediatamente chamou um de seus soldados que estava às suas ordens, a seu serviço, e mandou com 2 de seus criados ir até Jope, onde se encontrava Pedro. Era o nome que o anjo tinha indicado para Cornélio, que ele tinha a palavra perfeita, ia dizer a ele o que ele deveria saber, como ele poderia ser salvo, porque ele era temente a Deus. Ele orava de contínuo, fazia suas esmolas, e Deus estava ou tinha agradado do seu feito, e ele buscava a vida eterna, ele cria na palavra de Deus. Então foi aonde Pedro foi até lá, e diz que Pedro, quando estava próximo à hora sexta, ele subiu ao terraço para orar.
E diz que quando Pedro estava em oração, ele teve fome. E quando ele teve fome, diz que no céu apareceu um vaso, como um grande lençol. E diz que, como amarrado às 4 pontas, tinha naquele lençol, naquele vaso, desceu do céu até a terra. E diz que perante Pedro, e ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Pedro disse: Ah, Senhor, eu nunca coloquei nada imundo nem impuro na minha boca. E diz que por 3 vezes a voz foi dito a ele: mata e come. E ele disse a voz a Pedro: Pedro, não considere imundo nem impuro aquilo que o Senhor teu Deus te santificou, porque tinha descido naquele lençol quadrúpedes, aves do céu, que era considerado para um judeu comer, por ser ela imprópria para alimento para um judeu. Mas o Senhor disse a Pedro: não considere imundo o que o Senhor o santificou. E diz que naquele momento apareceu 3 homens, chamando e perguntando onde era a casa de Simão, o curtidor. E quando Pedro ouviu a voz, e disse a ele novamente: olha, 3 varões estão aí a te chamar. E disse: desce e vai com eles. Diz que imediatamente Pedro desceu e encontrou aqueles 3 varões gentios chamando por Pedro. Ele disse: sou eu a quem buscais, e o que posso fazer? Eles contaram como um anjo apareceu a Cornélio e mandou chamar a ele. Agora Pedro recebeu e teve com ele, e no dia imediato ele se dirigiu para Cesareia. De Jope a Cesareia se dirigiu o apóstolo. E chegando lá, Cornélio o recebeu e disse: olha, fizeste bem vir. E contou tudo que o anjo dissera a seu respeito, e que ele tinha a palavra de vida eterna para ele, e ia falar, trazer a ele o que ele precisaria para pertencer ao reino dos céus. E diz que Pedro mencionou a ele, dizendo: a este Jesus, a quem o anjo anunciou, a este dão testemunha todos os profetas, que todos os que nele crer receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha, neste Jesus é que os pecados são perdoados através do seu nome. E quando Pedro disse essas palavras, ele disse que sobre eles que ouviam a palavra, caiu sobre ele o Espírito Santo. Eles ouviam falar em línguas. E ao ouvir, diz que os que eram da circuncisão tinham vindo com Pedro, disseram-se admirados que também os dons
do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Ou era o povo imundo, que os judeus não se comunicavam, tratavam com indiferença. Agora é o que Pedro viu na visão. E Pedro ouviu a voz dizer: olha, não considere mais imundo aquilo que Deus santificou. E quando Pedro ouviu e viu que eles receberam o Espírito Santo, Pedro perguntou aos que com eles estavam: porventura pode recusar a água a estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? Porque Pedro, quando disse: a este dão testemunho todos os profetas, que quem nele crê, os seus pecados serão perdoados através do seu nome. E disse que eles fossem batizados em nome de Jesus, porque era o nome que ia perdoar os seus pecados. E diz que eles foram batizados em nome de Jesus. O que era considerado imundo, agora passaram a ser santificados pelo Senhor. E é o que Pedro, quando desceu, chegou na Judéia, em Jerusalém. Chegando lá, os apóstolos tinham visto que os gentios também tinham recebido o Espírito Santo. Questionaram a Pedro alguma coisa, dizendo a eles que necessário era que eles fossem circuncidados, porque agora eles fizeram parte, pelo batismo, fazia parte da igreja. Então, disse ainda o apóstolo justificando, disse ainda em Atos 11, capítulo 12, 13 e 14. Ele descreve a isto, o apóstolo. E disse meu espírito que fosse com eles não duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos na casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo. Em sua casa ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. Agora, Pedro dizendo a eles: olha, ele nos contou como o anjo fez isto. Disse para me chamar, que o anjo teria dito que eu teria palavra para transmitir a ele, como ele se salvaria e também toda a sua casa. Então, foi o que Pedro justificou. Ele não foi, entrou na casa daquele varão que era considerado imundo. Ele foi com mais 6 irmãos, que é o que ele disse que se admiraram que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E ele disse que era o único nome que perdoava pecado. E foi o que eu disse para eles. E eles, que era considerado imundo, Deus o santificou. E é esta a razão que eu batizei
a eles. Quando nós lemos no livro de Gálatas alguns textos que diz assim, Gálatas 3 e 26, 27 e 28, nos diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vós revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, em Cristo não há judeu e nem grego. Hoje em Cristo, a cédula que era nossa adversária foi rasgada. E aquilo que nos condenava, o nome de Jesus nos purificou. Então hoje, em Cristo, tanto judeu como grego, como gentios, pelo nome foram todos perdoados. Aqui vimos o homem que recebeu a chave do reino dos céus. Disse que eles, judeus, receberam o perdão dos pecados pelo seu nome, no dia de Pentecoste. Agora, em Cesareia, ele diz o mesmo para os gentios. Então, o batismo uniu tanto a judeu como a grego. Hoje temos uma igreja composta de judeus e gentios, pelo nome e pelo batismo que eles receberam, porque foram todos batizados no mesmo nome, e era o único nome que perdoava pecado, conforme o apóstolo disse em Atos capítulo 4 e verso 12: em nenhum outro há salvação, embaixo na terra, nenhum outro nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Então, no batismo foi unido tanto judeus como grego, e assim é a igreja que hoje está caminhando para a eternidade. A igreja que recebeu o perdão dos pecados pelo seu nome. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. E eu continuo pedindo, não esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e junto caminharemos na igreja do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.